Salve pessoal, vamos continuar fazendo as nossas análises diárias de mercado de câmbio e uma novidade. Hoje vamos trazer mercado agrícola para, juntamente com o mercado de câmbio, continuar fazendo as nossas análises. Isso é um pedido que vai ser atendido, tá? Mas antes da gente continuar, eu peço a vocês que curtem o nosso vídeo, façam um comentário para que o algoritmo entenda que esse conteúdo é relevante e consiga chegar a mais pessoas. E se você não se inscreveu no canal, por favor, clique lá no botão inscreva-se agora mesmo. Então bora lá, turma, para mais uma leitura diária dos gráficos de mercado de câmbio. E 11/8, sexta-feira, daqui a pouquinho sextou, e a gente vai trazer as novidades que ocorreram nessa semana. Gráfico semanal de euro-dólar, o Eureka continua no fundo de canal em cima da média de 50. Então aquilo que a gente já vem falando durante a semana, né, que para ele perder esse fundo de canal, ele precisa perder a 50, que está direcional ascendente, ou seja, qualquer movimento contrário, ele depende de muita força e agressão, e a gente não está acompanhando esse tipo de movimento, ele não está tendo esse tipo de movimento até que se prove o contrário. No entanto, ele pode fazer esse tipo de movimento? Lógico que pode, mas ao que indica isso ainda não está ocorrendo, ou pelo menos não ocorreu nessas últimas 3 semanas, tá? Na quarta semana anterior a essa, sim, ele teve um momento mais preciso que poderia isso acontecer, um rompimento da média de 50, mas não o fez, acabou devolvendo, tá? Então no semanal nós temos essa tendência de continuidade do movimento ascendente. Legal? Vamos lá. Perdão, né, eu estava fazendo aqui do diário, mas no semanal ele só está longe das 50. Peço desculpas nesse equívoco, mas olha só, o que não vai mudar muita coisa, tá? Fundo de canal está longe da média de 50. A 50 está aqui nessa região que é suporte, tá? Que é um suporte já testado. A 50 está aqui. Esse espaço aqui no semanal é o que ele tem para cair. Ok, só que lá no diário, né, a gente se antecipou aqui na leitura, lá no diário, para isso ocorrer, para que ele entre nessa região, ele tem que perder a 50. Então não faz muito sentido a gente esperar que isso aconteça por agora, devido a esses movimentos registrados aqui, até que o preço se mostre aí. Ao contrário, ele continua dentro do canal, tá? E vamos acompanhar. Agora, quando eu trago lá para o H1, né, para a gente ver um pouco mais refinada essa leitura, ó, a gente tem no H1, tá? De verdade, olha isso daqui. Um range, tá bom? Ele está num range aqui. E aí a gente pode considerar até mesmo uma acumulação dessa região para ter um despertar aí de um rally legal, porque ele está quando a gente compara semanal, diário, no semanal ele está longe das 50, no diário ele está em cima das 50, mas ambos, né, fazendo esse fundo de canal, obviamente. No movimento agora que ele está sendo construído, a 20 passou, a 50 passou por cima da 200, mas ainda tem a 400 para ser vencida. Então, o cenário mais provável de uma continuidade do movimento, a gente vai fazer, lógico, a análise dos dois movimentos, mas seria ele romper essa região, tá? Voltar, confirmar. Se isso ocorre, o que a gente vai ver? A gente vai ver uma 50 ascendente e uma 200 pegando em direção. A 400, obviamente, vai continuar. Ela primeiro vai ficar flat, né? Por ser uma média pesada, ela demora um pouco mais, né? E aí sim a gente veria esse fator acontecer. Na hora que tivermos 50, 200, 400 alinhadas, aí a gente pode ver que ele está construindo um movimento de tendência no H1 e quiçá começar a mudar essa história, tá? Mas até que isso aconteça, ele ainda está preso dentro desse range que não há nada a que fazer, a não ser talvez alguns scalps curtos aqui, né, sem necessidade de muita uma exposição. Obviamente tem umas compras estratégicas aí embaixo que fica legal,
mas você sabe do risco que está ocorrendo aqui. Ele precisa romper. Para quem opera confirmação, ótimo, né? Se esperar essa confirmação vai dar bom. No entanto, num movimento, porque a gente já tem 50% de garantia de uma possível subida, concorda? Agora, no movimento de queda, aonde que a 400 estaria aqui fazendo o papel da 200, perdão, deixa eu só ver aqui, a 400 está na região do 1,100, no diário a gente teria 50, né? Isso aí, né? A gente teria 50. Então é uma região que está bem interessante mesmo para o H1 ele conseguir romper. Pois, caso, né, isso ocorra, a gente precisa ver ele conseguir no H1 perder isso daqui, ó. Tá vendo que aqui teve uma região, né? Vou fazer um range, olha isso. Esse range aqui, ele tem uma força de defesa muito grande. Caso o rompa, né? Caso o rompa, a gente assistiria esse movimento aqui. Se esse movimento aqui acontece, aí sim eu falo que ele está perdendo o fundo do canal para um possível movimento de queda maior, tá bom? Aí sim a gente pode pensar nisso. Mas isso vamos acompanhar também com os dados econômicos, né, do que está acontecendo na zona do euro, juntamente comparando com o DXY, taxa de juros, né, para poder seguir. Se os DIs também der informação para nós, isso tudo faz muito sentido nas nossas análises, tá? Mas no entanto agora no H1, na verdade temos até mesmo um gatilho comprador, né? Vamos lá, seguindo a análise, vamos pular agora para o JAPA, USD, JPY, tá? O JAPA, deixa eu puxar aqui no semanal para não cometer o erro da leitura. JAPA no semanal tá ali, né? Naquela, até com essa marcação aqui já antiga. Opa, aqui. Topo histórico nessa linha amarela, esse topo azul é esse topo menor que o topo anterior que ele deixou e agora ele está fazendo um possível rompimento dessa região. Detalhe que a gente tem que ter nesse ponto aqui, e eu preciso buscar uma ferramenta aqui, cadê ela? Que é a seta, essa seta aqui, ó. Vamos lá, seta gigante para que fique bem marcado o que a gente quer falar, que é o seguinte: Banco Central japonês colocou um alerta no 145 mil, tá? Se o mercado vier a romper os 145 mil, a gente pode prever de repente algum tipo de defesa desse Banco Central japonês. Ele já tinha falado isso, né, bem antes do preço chegar ali, quando chegou, que caiu bruscamente, mas acabou voltando. Então pode haver uma desova de dólares ali naquela região para dar uma acalmada nos ânimos do mercado. Isso é uma probabilidade, tá? Mas o mercado é soberano e caso ele o rompa, né? Esse aí tá um belo padrãozinho de compra. Inclusive, se caso ele o compra, ele pode buscar até mesmo o topo histórico novamente. Sem intervenção de Banco Central, acho muito difícil, mas achismos não pagam contas e a gente vai seguir levando o que o gráfico está nos falando, tá? Então, nesse momento, alerta total, pode ser formação de topo duplo, pode, tá ok? Então vamos pegar o pincel aqui, pode ser uma formação de topo duplo, e aí abaixo dessa linha aqui do 137, a gente teria alguma intenção de buscar regiões inferiores aqui, tá bom? Então, como eu sempre digo, cada passo por vez. Nesse momento, a gente não está pensando em rompimento de média de 50, de fundo de topo duplo, nada disso. Estamos pensando ele vai conseguir romper essa região que é altamente vigiada, ou ele vai voltar e aí sim começar a construir uma possibilidade de topo duplo. Isso tudo a gente ainda tem que assistir e acompanhar, tá ok? Então vamos seguindo nessa ideia. E aqui no diário, né? Ó, o que a gente tem aqui no diário? Um pouco mais técnico, né? Mais fácil de enxergar tudo isso que a gente está falando. No diário, aqui quando ele chegou nessa região aqui, eu vou fazer
uma mini lua aqui em cima, né? Quando ele fez esse topo no 145, ele acabou devolvendo muito forte e agressivo. No entanto, ele estava longe da média de 50 e aquilo que a gente sempre fala, independente de decisões dos grandes players econômicos e tal, o gráfico deixa registros da seguinte forma: ou o preço volta na média ou a média volta no preço. Isso é um termômetro, porque pode ser que o preço está muito esticado por estar caro demais em relação à sua média, ou ele pode estar barato demais em relação à sua média. E aí sempre vai ter uma correção ou uma lateralização esperando esse preço médio chegar, esse preço médio se equilibrar. Então por isso que a média de 50 ele é um guia, ele é como se fosse ali um GPS, tá? Então ele me mostra se está caro demais ou se está barato demais. Obviamente usando alguns outros indicadores, informações externas, isso é somado, tá? Mas a gente vê aqui que quando isso ocorreu, ele voltou para a média de 50, quase tocou na média de 200 e acabou voltando lá para a região de novo aqui. Então agora ele está no 144,445, querendo fazer uma mini reversão. Por que eu falo mini? Ele ainda não chegou a essa região e intenção não é confirmação. Guarda essa frase. Intenção não é confirmação. Então se ele está com intenção, mas não rompeu ali aquela região, nada feito, né? É só uma probabilidade de chegar até aqui. Então eu vou tirar essas linhas que a gente marcou, só para ficar mais limpo a tela, tá? Ó, vou tirar esse daqui. E aí é o seguinte contexto do Japinha se ele voltar para cá, rompendo essa região, ele pode bater na média de 50. Se ele deixar um topo mais baixo, fica muito interessante, porque aí ele vai deixar para nós aqui um ombro, cabeça, ombro, né? Linha de pescoço fica essa região que já é uma região, ó, já é uma região complicada, concorda? E aí, com o clássico ombro, cabeça, ombro, ele romperia, deixaria e buscaria essa outra região. Um passo por vez. Qual que é o primeiro passo? É esperar ver se ele vai perder essa resistênciazinha, que agora ela vai se tornar um suporte. E aí, aonde entra o ponto de interrogação? Eu precisava arrumar um ponto de interrogação aqui. Ó, ponto de interrogação aqui, ó. Se essa resistência, tá vendo que teve 3 toques aqui no diário, foram 3 dias tentando romper. Se essa região, que foi uma resistência, se torna um suporte, e volta a subir, vamos lá. Se essa região aqui se torna um suporte e volta a subir, aí após o rompimento desse topo do 145 vai ficar bem provável de acontecer, e vamos assistir os capítulos que o Banco Central vai ou não reagir a isso, visto que o Banco Central japonês tem alguns comportamentos diferentes do que nós estamos acostumados em relação a lidar com a inflação, né? Então vamos começar até a ficar de olho lá na questão taxa de juros, se realmente eles não vão mexer, se realmente eles vão continuar fazendo da forma que estão fazendo, porque se continuarem, está mostrando que não está dando muito certo, tá? Então esse aí é um viés que a gente pode estar acompanhando aí nos próximos dias. No H1, vamos puxar agora o H1. Opa. No H1, tá vendo aquele topo lá, né? Ele acabou aqui. O que acontece? Quando ele chega nesse topo, né, esse grande pavio que houve aqui, foi o dado econômico do CPI de ontem, americano, ele acabou reagindo dessa forma, bateu aqui, voltou com tudo, foi lá, e ele ficou muito longe da média de 50, tá? Ele ficou muito longe da média de 50. E aí ocorre aquilo que incansavelmente falo todos os dias. O preço, quando se afasta da média, 2 fatores vão acontecer. Ou ele espera a média chegar, ou ele volta na média, tá? E nesse momento ele está, vamos dizer a verdade, meio a meio. Ele nem está voltando na média com tanta força, apesar de estar deixando topos e fundos descendentes, mas a média vem chegando também com uma certa velocidade, e aí a gente vai ter uma resposta, eu acredito, nas próximas horas, se ele vai lateralizar. Apesar de ser sexta-feira, na parte da tarde vai cair bastante a liquidez, então pode ser que a gente tenha uma resposta mais clara na segunda-feira, tá? Então vamos ver. Qual que é o próximo passo aqui?
como a gente sempre fala, um passo por vez, né? Vamos pegar aqui algumas regiões, ó. Se ele perder a 50, ele tem um grande desafio por aqui, tá? Se ele perde a 50, ele tem um grande desafio nessa região aqui. E não diferente, por isso que eu gosto tanto de falar com você sobre médias móveis, né? O simples que funciona é que ele vai ficar entre a 50 e a 200. E toda vez que o preço fica entre médias, ele dá um pouco mais de trabalho, né? Por isso que eu sempre recomendo, não tá na operação, vai entrar numa operação e o preço está entre médias, espera um pouquinho, deixa ele ficar mais claro, porque aí ele pode estar ali brigando entre compradores e vendedores e você não sabe de fato para onde o preço vai. E aí pode ser uma tentativa de achar direção. Vamos continuar. GBP/USD, fazer um pouco mais rápido, porque temos outros ativos para olhar. GBP/USD, mesma coisa, eu tinha deixado marcado esse range aqui, né? Deixa eu puxar o semanal. Diário, semanal, opa. Né? Mesma coisa que o euro nessa questão do canal, tá? Ainda está lá dentro do canal. Força compradora defendeu bastante quando ele fez o toque no fundo de canal e essa semana tá fechando quase ali no 0 a 0, né? Mas vamos ver aqui no diário, onde fica um pouco mais claro, né, todo esse desenho. A 50, assim como o euro, está fazendo uma defesa, tá um pouco comparando ao euro, está perdendo um pouco essa briga. Deixou um grande pavio, mas ele também entrou numa região de defesa que já era aqui na parte onde fica esse pavio anterior, no toque da linha amarela, né? E aí ontem e hoje foi a defesa também nesse fundo de canal, né? Então quando a gente busca aqui, aquilo que a gente fala, né? Sempre tem, já era uma região defendida e aí o preço acaba se defendendo. Agora, a média de 50 no diário é ascendente, tá? Até que ela mude a sua direção, nada negociado aqui, continua sendo um movimento ascendente. Mesmo que o preço esteja abaixo dela, começa a aumentar a probabilidade de reversão, mas por enquanto ainda tá? Então vamos depender das próximas horas para mudar esse quadro. Quando eu trago isso tudo para o H1, onde eu consigo enxergar dentro dessas velas do diário, olha, o que eu tenho? Esse rangezão gigante, teve essa tentativa de frustrar, né? Olha aqui, esse rompimento foi frustrado, bateu no fundo de canal, né? Deixou um okóizinho aqui, mas voltou para dentro do range, e aí dentro desse range começa a ter vários padrões, e aí eu já não gosto mais. O ideal é que espere ele sair daqui. Então a gente vai dar uma atualizada nesse range aqui agora. Ó, a gente vai pegar, vou pegar até mais atrás, vou fazer grandão aqui. Tá? Então o range é esse aqui, tudo que está aqui dentro, né, é o que pode estar rolando uma acumulação de contratos. Pode, não quer dizer que tá? Por que eu falo isso? Porque se ele derreter a partir daqui, era uma redistribuição de lotes, tá? Por que é redistribuição de lotes? Porque ele já vinha de uma queda grande, tá? Aqui, veio de uma queda grande e aonde que o pessoal precisa distribuir mais lotes ainda, e aí ele dá uma segurada aqui para fazer uma redistribuição. Se você não entendeu do que eu estou falando, dá uma analisadinha em Wyckoff, legal? Seguindo esse contexto de H1, nós não temos movimento comprador. No entanto, se o preço conseguir, tá, passar a 200 e voltar para cima desse range, a gente pode ver a 50 cruzados com a 200. Caso isso não ocorra, a gente continua vendo a intenção de briga do preço aqui na região do fundo do range, que é o fundo de canal. Legal? E aí, só para a gente confirmar, né, no diário, onde que essa média está, no caso estaria abaixo da 50, e no semanal, a 50 está muito longe, tá? A 50 no semanal está muito longe. Mesmo caso do euro, só que a 50 do GIBA, ela tá bem mais distante, tá? Do euro está um pouco mais próxima. Então a gente vai ficar bem de olho. Por isso que sempre a gente mantém um olhar em vários pares, né? Porque acaba um puxando o outro, obviamente, mas
tem uma certa distância, tá? Então não é um espelho, não opere como se fosse, legal? DXY, índice do dólar, onde todo mundo está de olho, né? Continua no mesmo padrão de semanal que a gente sempre está comentando, que é esses topos descendentes, tá? Debaixo da média de 50, entre a 200 e 400, e ainda temos uma regiãozinha, essa lilasa aqui, bem complexa, bem complicada. Entrou ali, tentou entrar várias vezes semanas atrás, e agora, 4 semanas atrás, quando ele perfurou essa região, já voltou, tá? Então houve uma grande defesa ali. Vamos esperar o que vai acontecer. No entanto, nada a declarar em sentido contrário ao que a gente já fala nos últimos dias. Topos descendentes, né, um fundo mais forte agora, continuando esse movimento, ele pode voltar aqui para essa região da linha, dessa região lilás aqui que eu quero dizer. No diário, vamos arrumar aqui, no diário, né, a gente está acima das 50, um grande pavio defendeu, devolver esse pavio aqui não é difícil, tá? A média de 50 está apontada para baixo, então deixa eu colocar aquela setona aqui para a gente sempre marcar. É uma região de grande volume de queda? Lógico que não, até a média ela não está essas coisas, né? Inclusive, como ele está fazendo esse movimento, vou pegar aqui a caneta, ó, como ele está fazendo esse movimento, saiu da região, subiu, foi aqui, está brigando, então ele precisa romper aqui para confirmar uma mudança de tendência, ou ele simplesmente pode voltar a ficar abaixo da média de 50 e voltar ali para a região. Então a gente tem um ponto de interrogação, né? A gente tem um ponto de interrogação aqui. Qualquer coisa fora disso, a gente vai tentar adivinhar. E o nosso objetivo não é esse, tá? Apesar de não olhar muito o H1 no DXY, eu vou trazer o H1 aqui só para a gente continuar um assunto, né? Que a gente falou esses dias, acho que ontem, a gente falou sobre isso, né? Lá atrás eu tinha marcado esse rangezinho, que ele tinha alcançado um range e acabou devolvendo com confirmação. Olha que interessante. Então, ele estava aqui, certo? Perdeu, confirmou, tentou voltar e olha que brutalidade, foi lá na 200. Beleza, voltou para dentro do range, o que ele fez? Devolveu de novo, né? E aí são notícias que vão acontecendo, mas agora ele ainda... Essa vez agora está um pouco pior que a anterior, porque ele nem conseguiu entrar. Então, a gente pode ter sim um movimento de lateralização aqui. Vamos trazer uma ideia de que ele está dentro desse segundo range, vamos chamar aqui de primeiro range, segundo range, tá? Então ele está dentro desse segundo range. Para ele trazer valores mais baixos aqui, né? Vamos falar assim, vamos falar que ele entrar nessa terceira região, ele precisa perder a 50 e a 200. Pode acontecer? Pode acontecer porque a 50 está mais próxima da 200, está muito mais fácil de haver um cruzamento de médias por aqui. Se isso houver, realmente ele pode vir até mesmo buscar 400, tá? Isso no H1 a gente pode ver em algumas horas. Daqui a pouco o mercado americano abre e aí a gente tem mais volume financeiro para ver uma possível tendência. Vou até deixar essas marcações, depois a gente discute mais, tá? Agora um gráfico que a gente vai trazer aqui, novidade, os agrícolas, né? Então agrícolas, depois a gente dá uma olhadinha no Ibov, mas o agrícola eu vou trazer primeiro o milho, CCM 1, para a gente fazer análise gráfica do milho, tá? Tá aqui, grande queda no milho, né? Temporada de safrinha, então isso tudo traz aí. Mas graficamente falando, olha que interessante, né? Para quem gosta de análise gráfica, né? Ainda tem gente que fala que não funciona, né? Tem gente que insiste nisso. Vamos falar Larry Williams, Jesse Livermore, os mais atuais, até mesmo Oliver Velez, até, sei lá, posso falar vários nomes internacionais, vamos falar nomes que estão aí no mercado brasileiro, André Machado, Rony Nipper, assim, pessoas de grande referência, né? Tantos nomes que eu posso até ser injusto, Márcio Noronha, Felipe Aranha e todo mundo do universo da análise gráfica, né? Mas certo tal cara que não sabe análise gráfica
e fala que a análise gráfica não funciona. É de impressionar. Vamos seguindo. Tá? Então, uma sequenciazinha aqui, triângulo descendente, o milho no semanal, estava mostrando claro isso. Quando o preço do milho ficou abaixo das 50, ficou muito nítido, porque esse padrão aqui, ele tem mais de 70% de chance de rompimento da linha horizontal. Tá? Eu só não esperava que ele pudesse romper com tanta agressividade como foi, mas tá tudo certo aqui dentro dos nossos padrões, tá bom? E aqui puxando esse fundo aqui agora que ele está trabalhando, né, já foi uma resistência um dia, quer dizer, uma resistência durante um bom tempo, né? Vamos pegar aqui, ó. Então aqui ele já trabalhou, acho que a minha câmera vai estar tampando vocês aqui. Né? Aqui atrás já foi uma região de estresse, ó, pode ver aqui, 2016 já era, né? Então o futuro do milho agora, que é o CCMU 2023, de setembro, está aí cotado a 54,70, tá? Pode ser uma região de suporte? Pode não, Então está sendo aqui testada essa região de suporte. E o detalhe, está longe da média, tá? Então ele pode voltar sim para dentro da região. Deixa eu apagar aqui para ficar fácil a nossa leitura e dar um zoom também, né, para ficar fácil também o entendimento. Ele pode voltar para dentro das médias maiores, que é a 200 e 400? Pode. O direcional dele é para baixo? E eu vou melhorar a explicação sobre isso, tá? 50 é a média guia, essa média vermelha, a média de 50, a média azul clara é a 200 e a média azul escura é a 400. A média de 50 é direcional, é a nossa guia, tá? Então o movimento é para baixo. No entanto, existe um detalhe que eu gosto de observar, e aí vem aquilo que eu falo em qualquer ativo que a gente faz análise. É o seguinte, quando o preço está longe da média, duas coisas irão acontecer. Ou o preço espera a média chegar, ou o preço volta na média, tá? Então, existe uma possibilidade de estar rolando essa defesa aqui, até mesmo uma acumulação, tá? A galera está comprando aqui, o preço voltar para dentro dessa região, até mesmo encontrar a média. Existe essa possibilidade. Existe a possibilidade até mesmo de voltar e mudar toda essa polaridade, tá? Mas, como eu sempre falo, a gente vence uma etapa por vez, tá? E uma coisa por vez aqui seria o seguinte. O preço vai esperar a média chegar, então ele vai se lateralizar aqui por um bom tempo. O preço vai voltar a subir pela grande queda que ele teve, né? Ele pode sim fazer uma lateralização ou correção. Cair a partir daqui, nesse momento, nesses dias, eu começo a achar mais complicado, tá? Porque ele está muito afastado da média para continuar fazendo isso. É igual quando você pega aquele elástico de dinheiro e você estica, ele tem um limite. Tem como esticar mais sem arrebentar? Não tem. Então, seria isso. Quando o preço está muito longe da média, é como se fosse esse elástico muito esticado. Então, sempre vai haver algum tipo de realização do preço. Seguindo aqui para o diário, tá? Eu nem vou fazer, a gente não vai fazer dos agrícolas, a gente não vai fazer análise do H1, tá? Isso é um gatilho de entrada. Mas olha isso, tá? Então olha aqui no diário, olha esse movimento, que perfeito, né? Somado com o semanal ficou lindo, né? A 50 cruzou aqui com a 200, pronto. E ainda somado aquela linha amarelinha que está aqui, que é daquele triângulo ascendente. Beleza, ele caiu, se distanciou da média e agora a média de 50 está o quê? Flat, mostrando para nós o quê? Consolidação. E aí média flat, média plana, reta, a gente faz o quê? Faz nada, tá? Não há o que fazer no diário, a não ser que você esteja comprando, observando que o preço está barato, né, e que pode haver uma nova alta, e pode haver, buscando algumas informações externas, do tipo taxa Selic mais baixa, obviamente mais créditos, pessoas comprando mais, aumenta o consumo e, obviamente, a commodity afetada positivamente, no caso, né, subindo o preço. Tá legal? Então, dólar também influencia. Enfim, nosso objetivo aqui não é pegar tanto esses pontos, mas sim a análise gráfica e o que o preço está nos falando, o que essa oferta e demanda está trazendo para nós. Legal? Vamos seguindo, vamos trazer agora o próximo, tá? Que é a soja ZS1. Aí, maravilha.
puxar aqui no semanal, tá lá, tá? A soja, no caso, tá batendo na média de 200, fazendo região de suporte, tá bom? Suporte em cima da média de 200, e isso aí ele pode pegar e ficar acima das 50 para poder mudar essa polaridade, tá bom? Deixa eu ver, acho que o preço aqui tá, deixa eu pôr BRL, para a gente falar o preço correto, 64,50 nesse momento. Gráfico semanal aqui, defesa na média de 200, continua o mesmo padrão. Para ter um movimento aqui superior, a gente precisaria ver ele acima do 80, né? Como a gente está falando de gráfico semanal, isso não é por agora, mas a média de 50 no semanal está direcional para um possível cruzamento de 200, mas possível, possibilidade de intenção não é confirmação, a gente só trabalha com confirmação. A gente está enxergando aqui esse rangezinho, né? Então a gente tem esse topo aqui, tá? Vou até deixar marcado dessa forma para as próximas leituras. E a gente tem esse suportezinho aqui, tá? As linhas tão tortas é assim mesmo, não é uma linha tão perfeita. Para ser tão perfeita, a gente deixa isso para o Fibonacci. Agora, olha aqui que interessante. Como a gente tem uma sequência aqui de fundo mais alto e topo mais baixo. Deixa eu apagar essa linha aqui que ela não vai fazer tanto sentido na leitura. Tá? Ela não vai fazer muito sentido na leitura. Como ele está afastado das 50, eu não trabalho muito com a possibilidade de queda, porque está muito afastado das 50. Mas se essa 50 estivesse aqui perto, eu já consideraria até mesmo que a probabilidade do preço continuar caindo aumentaria. Tá? E aí, no entanto, está um preço um pouco difícil para a soja, porque para ele mudar esse patamar, ele precisa voltar a ficar acima da 200, e ele precisaria estar rompendo esses topos aqui, né? Ele precisaria estar acima de 70, legal? Só que ele não tem uma vida fácil, para ele ficar acima das 70, ele vai ter que vencer após isso esse suporte que se tornou a resistência, e obviamente a resistência vai estar casada com a média de 50, então vai ser uma resistência difícil. Isso para ele somente voltar para essa galera aqui, ó. Então vamos falar aqui para ele voltar nesse range superior entre 71, 72 a 84, 85, ele tem muita briga para ser praticada aqui dentro, tá? Então, assim como o milho, a gente vai ter que esperar algumas outras fatores externos acontecer para que isso melhore, legal? No semanal. Bom, no diário, quando eu trago essa informação, né, a gente vê essa lateralizaçãozinha aqui, esse rangezinho que a gente comentou do semanal, aqui no diário ele fica mais nítido, né? Então a gente está vendo esse fundo, ó, a gente vê esse rangezinho aqui, para ele poder sair desse patamar e ir para o de cima, tem que vencer essa galera primeiro. Então isso daqui é um trabalho para ele, ó, fazer isso daqui, confirmar, e aí ele vai encontrar quem? As médias maiores em cima dele, tá? Então a vida dele não está fácil para uma possível subida, mais intencional de queda do que de subida, mas não quer dizer que não vá fazer, né? Vamos dar uma limpadinha no gráfico, eu vou deixar mais limpo para as próximas leituras. Isso. Maravilha. Seguindo, BG1 BGI1. Pronto. Tá aqui nosso boizito, né? Nosso boizito. Olha o tamanho dos gaps, né? Distanciamento da média de 50 absurdo. Isso assim, a gente bate o olho e já fala, porra. Olha lá. Então aí a gente tem uma linha aqui de suporte que agora virou uma resistência, confirmado esse rompimento, tá? Próximo alvo dele aqui seria na média de 400 no semanal, região muito forte, né? Tá em reais aqui nesse momento 221,70 o arroba do boi, e ele muito possível de buscar essa região da média de 400. Continua caindo tão longe das 50 assim, não acredito, são padrões gráficos que servem para qualquer ativo, tá? E aí ele vai ficar preso aqui dentro dessas médias de 200 e 400. Essa possibilidade, ela inclusive é maior,
tá? Porque ele pode buscar uma correção dessa queda aí. Então já está as semanas caindo, 2, 4, 6, teve um mês aqui que ele passou corrigindo, né, entre junho e julho, mas depois voltou a cair bastante, né, nessas semanas até o momento atual. Então, poxa, tá muito longe da média mesmo, tá? Não tenho o que falar, tá? Tá muito longe da média de 50 aqui, ó. Olha aqui a distância que ele tá nesse preço, tá bom? Então deixa eu pegar a régua aqui só pra gente ver. 20% de distância da média aqui, uma correção é muito provável, tá? Detalhe, você tá me ouvindo falar isso e fala assim, mas ele não corrigiu. A gente tem esse ponto aqui observando, ele tá mais próximo de tocar a 400 e fazer a correção, ou ficar lateral, do que ele voltar a partir daqui, tá? Então ele pode voltar, lógico que pode, né? Porque aqui é onde ele tá. Deixa eu puxar a tela aqui atrás, ó, tá vendo isso daqui? Ele tá aqui nesse momento, ó, a própria linha dele tá mostrando. Então pode ser que ele fique por aqui mostrando lateralização? Pode, tá? Detalhe é, quando o preço fica muito longe da média, igual eu disse, o preço fica muito longe da média, como eu disse, duas coisas vão acontecer. Ou o preço volta na média, ou a média volta no preço, inevitavelmente, tá bom? Inevitavelmente. Seguindo para o diário, né, a gente não tem uma tendência de compra, a única coisa que a gente pode ter é uma possível correção, seguido pelo raciocínio lá do semanal. E aí até o preço de hoje já está mais positivo, mas na verdade está literalmente no fundo, então não dá para confiar. Outra questão, a gente tem um gap a ser fechado, né? Olha o tamanho desse gap aqui que ainda não foi fechado, tá bom? Então esse gap aqui pode ser fechado, e se ele for fechado está de encontro com a média de 50. Se ele fechar esse gap, ele não mudou a sua direção, tá? Ele ainda continua em movimento de queda, mesmo que o preço vá de 220 até 244. Ele ainda mantém o seu padrão de queda. Ele só muda quando ele começar a romper números mais altos, 250, 260, aí pode ser que ele construa o padrão de volta para um preço mais alto do arroba. Legal? O que faltou? Faltou mais nada. Então a gente vai seguindo. Vamos dar uma olhadinha rápida aqui no Ibov, no próprio diário. Tá legal. 118.349, lateralização clássica. Lateralização clássica, né? O preço afasta da média. Ó, subida, rompeu, voltou, confirmou. Ó, esperando o preço na média chegar. E aí o que esse ponto aqui quer dizer para nós? Ó, isso aqui. Porque o que é o correto do padrão seria bater e continuar rompendo. Power breakout. Ele fica de lado esperando a média chegar, bate na média e sobe, explode. No entanto, se ele perder essa região aqui, ele pode até mesmo corrigir toda essa alta que ele teve aqui, ó, tá? E buscar as médias de 200 e 400. Tá legal? Então esse é o olhar que a gente vai ter agora pro Ibov. Pessoal, vamos seguindo, daqui a pouquinho o mercado americano abre e eu vou pedir mais uma vez a vocês, estão vendo esse conteúdo, curte, dá uma comentada para o algoritmo entender que o material está relevante e segue o canal. Forte abraço e até segunda-feira.